10 de dezembro de 2018. Os luxos mais absurdos e extravagantes de Pablo Escobar. Todos sabemos que Pablo Emilio Escobar Gaviria foi uma das pessoas mais populares da Colômbia. Chegando para criar o cartaz de Medellín, por um tempo ele teve a nação colombiana a seus pés, sendo muito respeitado até mesmo pela força policial deste país. Por outro lado, muitos afirmam que ele era uma das pessoas mais ricas do mundo, mesmo comparando seu poder com o de uma nação inteira, fazendo com que parecesse invencível aos olhos de muitos. Em seguida, mostramos a você alguns dos luxos com que ele viveu, apesar de ter origens bastante humildes, mas as dificuldades foram enterradas em seu passado. 1. As origens humildes. As origens humildes. Criado em uma família muito humilde, as habilidades de inteligência e negócios que o jovem Escobar possuía logo o levaram a participar de diferentes atividades ilícitas que lhe trouxeram um benefício importante. No entanto, só quando entrou plenamente no mundo do tráfico de drogas é que sua fortuna não alcançou os números pelos quais se tornou extremamente popular, atingindo bilhões de dólares em sua posse e todos os tipos de luxo que eles se tornaram uma das pessoas mais perigosas, odiadas e admiradas em todo o planeta. 1. As origens humildes. Não perca o novo vídeo do nosso canal do YouTube. A maioria de nós descobriu o Dia das Bruxas em filmes e séries dos Estados Unidos que crescemos assistindo, mas poucos sabem que essa tradição é muito maior e mais antiga. Nem norte-americana é. As origens são tão fortes e misteriosas que sobrevivem até hoje, e movimentam muito dinheiro. Entenda tudo neste vídeo. 2. Sua vida criminal. Ao longo de sua história criminal, ele era um criminoso reconhecido, narcoterrorista, político e um poderoso empresário colombiano. Ele também foi responsável pela fundação e organização do chamado Cartel de Medellín, sob o nome inicial de Os Extraditáveis. No entanto, sempre foi uma maneira de controlar a enorme produção e transporte de substâncias ilegais através de pactos que colocaram o próprio Pablo Escobar como líder principal. Não se pode negar, no entanto, que durante o tempo em que ele ocupou essa posição de controle, a organização alcançou níveis que não foram superados por muito tempo por nenhum outro criminoso até agora. 2. Sua vida criminal. 3. Os luxos não demoraram muito para chegar quando ele começou a receber uma enorme quantia de dinheiro, vindo diretamente de atividades ilegais. O chefe tentou transformar sua vida em um exemplo de desperdício, aproveitando todos os luxos e excentricidades que ele e todos os membros de sua família sonhavam. Mas, especialmente em sua fazenda mais famosa, Fazenda Nápoles, os bens mais surpreendentes foram registrados, alguns dos quais ainda ocupam um espaço especial no que hoje é conhecido como parque temático após a queda do cartel. No entanto, as pessoas ainda sonham em ter uma vida com tantos excessos. 3. Os luxos não demoraram muito para chegar. 4. As outras casas. Embora fosse possivelmente o Hacienda Nápoles o mais popular e amado de todos, a verdade é que não era de longe a única propriedade que Escobar tinha. Toda uma rede de residências de luxo foi adquirida em toda a Colômbia com a intenção de ter vários espaços para poder viver discretamente. Alguns deles, até mesmo, ficaram completamente desabitados, saqueados e agora estão em um estado lastimável depois de longos anos sem manutenção. Uma pena que eles não tenham um uso melhor. 4. As outras casas. 5. Os segredos do tesouro de Nápoles. A fazenda em si incluía um total de 10 casas dentro de uma terra tão grande e impressionante que contava com 27 lagos artificiais, um parque jurássico e 3 zoológicos, cujas atrações agradavam muitos amigos próximos que sempre o visitavam. Todo este espaço deu origem a todo tipo de folia entre os próprios membros do cartel, pois sempre foram conhecidos excessos de uso de substâncias e compromissos com mulheres engajadas na prostituição, entre outros elementos que o tornaram um dos melhores do mundo. Anfitriões da Colômbia. Por outro lado, ninguém se atreveu a recusar um convite para sua fazenda, tudo deve ser dito. 5. Os segredos do tesouro de Nápoles. 6. O luxo no meio de transporte também foi histórico para facilitar o tráfego de substâncias. Tinha uma pista de pouso particular com toda a documentação legal em ordem muito perto de sua casa, de onde todos os tipos de aeronaves carregadas com mercadorias para venda. Ele também gostava de 2 heliportos, um posto de gasolina próprio e uma oficina mecânica totalmente funcional. Tudo isso garantiu que toda a frota de carros de luxo e motocicletas de alta velocidade que ele e seu filho pudessem também funcionasse perfeitamente. Simplesmente para eles não havia um não como resposta. 6.
O luxo no meio de transporte também foi histórico. 7. Dimensões de outro mundo. A fazenda tinha um tamanho aproximado de 3.000 hectares, onde havia 10 casas, sendo uma fonte de emprego para 1.700 trabalhadores. É claro que não estavam isentos de todos os tipos de regras relacionadas à fidelidade e ao comportamento que sempre exigiam o capo. Chegou a ser o caso em que, durante uma grande festa, o próprio Escobar ordenou que afogasse na piscina um garçom que ousasse roubar dinheiro. Embora pudéssemos pensar que isso significava que todos viviam sob uma espécie de ameaça de morte, o fato é que o próprio Paulo sempre foi conhecido por tratar bem seus servos leais. 7. Dimensões de outro mundo. 8. Algumas das regras eram muito estranhas. O serviço doméstico foi bastante interessante. Todas as mulheres usavam roupas especialmente projetadas para elas e recebiam cursos de maquiagem. O próprio chefe considerou que a aparência de ostentação era uma das melhores armas que ele poderia escrever, porque se você parecer forte, ninguém ousará provar isso. Ele apenas fez com que tudo sobre seu estilo de vida parecesse o mais agradável possível. É claro que nenhuma das pessoas que trabalhavam para ele se arrependeu de fazê-lo, pois sempre mostrava atenção especial para os pobres, chegando a entregar várias construções para ganhar seu favor. 8. Algumas das regras eram muito estranhas. 9. Os partidos sempre foram seu grande trunfo. As festas temáticas foram as favoritas da esposa do capo, Victoria Eugenia Henão. De acordo com seu filho, nas celebrações de fantasias, um grupo de alfaiates e costureiros foi enviado para desenhar os figurinos de maneira perfeita e exclusiva. Eles também eram bem conhecidos pelas performances incríveis que trouxeram, desde grandes cantores de classe mundial até atores famosos. Mesmo em uma ocasião, eles tiveram a participação do elenco de El Chavo de A8, algo que motivou qualquer um a perder a chance de conhecer as grandes estrelas do momento. Claro que estes receberam um convite milionário que sempre foi precedido por sua reputação para aqueles que o rejeitaram. Poucos ou quase nenhum se atreveu a desafiá-lo. 9. Os partidos sempre foram seu grande trunfo. 10. Festas de aniversário eram muito diferentes. Embora seja verdade que as partes realizadas na fazenda costumava ter um muito aberto, relaxado e descontraído, quando chegou a hora de virar anos parece que Pablo Escobar só selecionou o mais próximo dele. Naquela época apareciam todos os tipos de excessos como substâncias ilegais, álcool e toda uma série de luxos que o patrão pagava. Somente aqueles mais próximos do ambiente do líder do cartel poderiam desfrutar desses benefícios, embora hoje existam apenas 4 pessoas vivas desse grupo, das quais nunca se verá liberdade. Especialmente em sua época de ouro, Pablo conseguiu reunir tudo com o que sonhava, mas perdeu a ambição. 10. Festas de aniversário eram muito diferentes. 11. Seus próprios filhos revelaram que receberam presentes sem fim. Os presentes que chegaram à Hacienda Nápoles sempre foram de grande valor, já que o capo nunca soube dizer não aos seus próprios filhos. Famosas foram as tentativas de fazer um cavalo normal parecer um unicórnio, com a consequente perda de vida do animal por causa de um chifre que tinha que ser grampeado na testa. No entanto, as lembranças que eles tinham de seu pai sempre foram muito trabalhadas para tentar alcançar um tipo de mundo fora do negócio obscuro. Eles simplesmente devotaram-se a desfrutar de sua infância, até o momento em que o próprio filho de Escobar concorreria como novo candidato do capo. 11. Seus próprios filhos revelaram que receberam presentes sem fim. 12. A memória de um filho dedicado em seu livro Pablo Escobar, Mi Padre, ele deixou claro um de seus luxos. Em 1988, quando fiz 11 anos, eu já tinha uma coleção de cerca de 30 motos de alta velocidade, assim como motocross, triciclos, quadriciclos, karts e bugias das melhores marcas. Eu também tinha 30 jet skis. Sem dúvida, o dinheiro nunca foi um problema, especialmente considerando que parecia que o afluente incessante do dinheiro que vinha dos poderosos Estados Unidos nunca terminaria. No entanto, parece que no final a guerra contra seus ex-aliados se tornou o fim de seus dias. 12. A memória de um filho dedicado. 13. Ele também tinha uma enorme paixão pela vida vegetal e animal. A quantidade de flores na cobertura de Escobar era esmagadora. Este personagem amava diferentes tipos de plantas, e ele as enviou para trazer de Bogotá, em seu avião particular, para o seu prédio em Mônaco. Sem dúvida, quando algo ultrapassou seus desejos, não havia nenhum tipo de limitação, no caso de ser capaz de trazer animais muito remotos, como rinocerontes, hipopótamos e até girafas para sua própria casa. Alguns deles,
Uma vez que a casa estava desabitada, começaram a se reproduzir e hoje em dia são um perigo real para os vizinhos da região. 13. Ele também tinha uma enorme paixão pela vida vegetal e animal. 14. Algumas das celebrações tornaram-se festas muito esperadas. Os feriados do Ano Novo também estavam cheios de luxos excessivos. Um deles era que a importação de grandes containers de pólvora era encomendada a um custo de $50.000 por unidade. Graças a isso, reproduziu um incrível espetáculo pirotécnico que era visível de longe. O dinheiro, o sempre poderoso aliado de Escobar, foi também o que causou que ao redor do próprio lugar se aproximassem os curiosos. Na verdade, o próprio Escobar decidiu que qualquer um poderia visitar seus zoológicos sem ter que cobrar $1 pela entrada. 14. Algumas das celebrações tornaram-se festas muito esperadas. 15. A vida da família de Escobar poderia ser comparada a de alguns monarcas hoje. Ele era uma boa pessoa. É claro que ele não era uma boa pessoa, já que estava implicado em muitos assassinatos e situações muito violentas, sendo também o máximo responsável pelo influxo de substâncias ilegais que inundaram o mercado internacional. Talvez fosse uma pessoa que gostasse de seu dinheiro e da vida de privilégios, mas sem dúvida ele não era um exemplo a ser seguido por ninguém. No entanto, a sua lenda crescerá sem remédio ao longo dos anos, chegando a fazer uma sombra importante para os predecessores criminosos dos gostos de Al Capone. Traído por sua própria mãe e irmão, o capo finalmente morreu e seu império do terror não sobreviveu a ele. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.